E para finalizar essa primeira semana desse primeiro trimestre de um novo tema, eu gostaria de fazer aqui uma recomendação e um comentário. Primeira recomendação é que eu falei para vocês para lerem ali o capítulo 5, 6 e 7 do Grande Conflito, mas aí agora eu estou mudando a minha recomendação. Pega esse livro, gente, e leia nesse trimestre. Olha que são 3 meses para você ler um livro inteiro, que nem é tão grosso assim, tem quantas páginas? 200 e poucas páginas. E se você ler esse livro aqui, você vai ter uma compreensão muito maior do tema desse trimestre. Vai ser muito legal. E não se esqueça daquilo que eu falei. Se o livro é bom para os outros, se o livro é bom para o meu vizinho, se o livro é bom para quem eu vou estar entregando, por que ele não é bom para mim também? Então eu acho que ao longo desses últimos anos que a Igreja Adventista tem entregue livros para as pessoas, a gente ficou sempre naquela de que a gente vai abençoar o outro, né? Mas quando a gente lê um livro como esse, é que a gente também está sendo abençoado, beleza? Então olha aqui, ó, leitura do livro O Grande Conflito, beleza? E eu também, antes de gravar essa lição, desculpa, eu estava em dúvida, se a gente voltaria a estudar Apocalipse capítulo 12. E aparentemente, ao longo do trimestre, a gente não vai voltar a capítulo 12, talvez a esse versículo. Mas, por via das dúvidas, eu já vou ler aqui para você, porque eu acho esse versículo muito importante, que é o versículo 17 de Apocalipse capítulo 12, que diz assim, ó, irou-se o dragão, lembra que a gente falou, né? Dragão, Satanás contra a mulher, contra a igreja, né? E foi pelejar com o restante da sua descendência. Agora, o que é interessante aqui? Primeiro, que se a gente for analisar bem, ao longo da história, o povo de Deus ele nunca foi maioria. E eu sei que isso é muito ruim para quem é jovem. Por quê? Porque o jovem normalmente quer ficar do lado da maioria, onde toda a galera está, quer se vestir como todo mundo está se vestindo, quer ter as filosofias onde a maioria, para ser aceito, porque o jovem tem essa necessidade de ser aceito. Só que como povo de Deus, nem sempre nós podemos estar igual a todos os outros. Por quê? Porque a gente pensa diferente, nossos valores são diferentes. Então assim, não estranhe e não fique chateado se por acaso, no meio da sua turma de universidade, parece que você é o único diferente. Cara, parece que eu sou um ET, parece que eu sou uma pessoa que pensa completamente diferente de todo mundo. Isso vai acontecer. É que você faz parte do remanescente. Deus queria que fosse a maioria, mas infelizmente não é a maioria. Agora, qual que é a ideia? A ideia é que ao longo da história, o remanescente, ele é perseguido, ele tem suas dificuldades, mas ele vence. E aqui, em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, esse remanescente, ele tem algumas características interessantes. Olha lá, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, nem é o assunto de hoje, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, dessas características. O diabo não quer que as pessoas olhem para os mandamentos de Deus, porque é um reflexo do caráter de Deus. E também não quer que a gente esteja ligado com o testemunho, com o conhecimento que Deus deu ao ser humano para que a gente pudesse aprender quem é Ele. E essas duas características fazem com que o remanescente ele seja perseguido e odiado por Satanás, mas amado por Deus. Que Deus possa lhe abençoar e que você tenha um final de semana incrível. Domingo a gente se vê. Valeu, abraço, tchau.